Fala galera, nós estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre 4 características de cristãos de uma igreja madura. Você quer saber quais são as 4 características e como conquistá-las para se tornar um cristão mais maduro no evangelho e se tornar uma igreja mais madura? Já se inscreve nesse canal, deixa o like, compartilha e acompanha esse vídeo até o final para que você possa entender, baseado na Bíblia, o que ela nos mostra, o que ela nos revela sobre as 4 características para se tornar alguém mais maduro. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta o que você achou do vídeo e bora pro vídeo. A passagem bíblica que eu vou estar usando aqui para dar base, para argumentação do meu vídeo é em Éfesos capítulo 4, no seu versículo 11 ao versículo 14. Lá vai estar todo o escopo do vídeo aqui, tá? Toda a base para dar argumentação a esse vídeo. Então, se você quiser ler depois mais aprofundadamente, é só você lá depois ler o capítulo inteiro. Mas eu vou deixar aqui passando para vocês, enquanto eu vou falando os pontos, eu vou deixar aparecendo aqui para vocês os versículos, para você conseguir ouvir e ver ao mesmo tempo ali, ficar mais fácil você assimilar as características de alguém maduro. A primeira característica é uma igreja ou um cristão que realiza o seu serviço em prol da igreja, do corpo de Cristo, né? E a base para ele é o versículo 11 e 12. Ela vai dar base para nós vermos que pessoas maduras, cristãos maduros e uma igreja madura em Cristo é uma igreja que usa as suas energias em prol do serviço ao reino de Deus. No versículo 11 diz o seguinte: além do mais, ele concedeu algumas pessoas como emissários, algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas e outras como pastores e mestres. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias. Resumindo, Cristo ele deu missão, ele deu dons, ele chamou pessoas para algumas funções. E essa função serve para quê, basicamente? Aqui diz, para preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo de Cristo. Então o povo vai produzir obras para edificar o corpo de Cristo. Então uma igreja madura, cristãos maduros, usam do seu chamado, daquilo que Deus chamou ele para fazer, para edificar o corpo de Cristo, para produzir obras que vão edificar o corpo de Cristo. Então se você for chamado para uma dessas áreas ou qualquer área, você não atua, você não produz, você não faz serviço na comunidade, na igreja, na rua, não importa onde, mas você não produz para o reino de Deus, você não é um cristão maduro, você não faz parte de uma igreja madura. O segundo ponto é que uma igreja ou um cristão maduro, ele realiza a obra para o Senhor, para completar a obra. Ainda no versículo 12, nos mostra que nós devemos edificar, porque a obra de Cristo, o corpo de Cristo, aqui ele não está ainda completo, tá? No sentido de que ele foi totalmente realizado, porque senão não teria função para a gente fazer, não teria motivo do que a gente fazer, não teria por que a gente fazer a obra de Cristo, de Deus, do reino. Então nós devemos completar essa obra, nós devemos construir. E aqui há um limbo muito grande entre a primeira característica e a segunda. Por quê? Porque cristãos que possuem a primeira característica, aqueles que querem fazer o serviço para o reino de Deus, automaticamente vão cumprir a segunda característica, que é o quê? Construir para o reino de Deus. Então se você quer fazer o serviço e faz o serviço de Deus, você constrói para o reino de Deus. Então a segunda característica, se fosse resumir algumas palavras, seria construir a obra de Cristo na terra. A terceira característica de uma pessoa ou um cristão maduro ou uma igreja madura é que trata-se de uma comunidade. O que seria uma comunidade? É uma igreja unida e companheira, onde todos, conforme suas capacidades, suas habilidades, suas funções, deixam de ser meninos e meninas e tornem adultos, unidos em um só coro, tá? Então agora você não é uma pessoa que é vista como menino, que agora você faz do jeito que você quer, faz a sua vontade, não. Agora você é um adulto. E por ser adulto, você trabalha em unidade, em comunidade para o reino de Deus. Vamos ver a passagem? São os versos 13 e 14. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, e à plena virilidade segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Messias,
Não seremos mais crianças levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogados por vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Vamos se ater aqui primeiro ao versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade implicada pela fé e pelo conhecimento do Filho de Deus. A unidade, a união. Agora nós somos um só corpo. É uma igreja unida. E aqui diz que, no versículo 14, para não irmos de igual vento que vai para lá e vai para cá, por ensinos enganosos, E isso mostra um princípio muito importante. Pessoas maduras não são enganadas. Pessoas que são enganadas por falsas doutrinas, falso evangelho e falso ensino da palavra são pessoas que não são maduras ainda na fé. São crianças, são imaduras. Agora, pessoas maduras que são adultas na fé, elas não são influenciadas por essas falsas doutrinas, mas elas influenciam em unidade o evangelho para a sociedade. E a quarta característica e última de uma pessoa, um cristão, uma igreja madura em Cristo, é que é uma igreja, é um cristão que reflete o ser de Cristo. Ele reflete o ser de Cristo. E quando ele reflete o ser de Cristo, ele reflete ele na sua vida diária. Basicamente é uma comunidade que possui as marcas de Cristo: o amor, a perseverança, autocontrole, domínio próprio, felicidade, fidelidade, o fruto do Espírito, misericórdia. É uma igreja que tem em si a marca de Cristo. E na sua vida diária, ele reflete Cristo. Ele nos mostra isso no versículo 15, quando diz assim: em vez disso, falando a verdade em amor, cresceremos em todos aspectos em direção àquele que é o cabeça, o Messias. Resumindo, ele falou: enquanto as crianças elas ficam à mercê de ventos e doutrinas e falsos mestres que te ensinam, te levam para lá e para cá, em vez disso, nós adultos, nós falamos a verdade em amor. Crescemos como corpo, em todo o aspecto em direção ao que é o cabeça. Nós crescemos em direção a Cristo. Nós, ele fala eu cresço. Ele fala nós, igreja, em unidade, crescemos em direção a Cristo. Você, a partir do momento que você se torna maduro, você tem em você, gravado em você, as marcas de Cristo. E você se torna cada vez mais parecido com o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, o Messias. Então, que você possa olhar para essas 4 características, se autoavaliar. Será que eu possuo essas 4 características? Será que eu não possuo essas 4 características? Porque se você não possui uma dessas 4 características, você ainda não é maduro, não é completo em Cristo Jesus. Você precisa buscar essa maturidade. Mas se você possui essas 4 características, você pode se dizer maduro em Cristo Jesus. E que você possa buscar cada dia essas 4 características. E não venha se desviar desse caminho. Porque a gente é maduro, beleza, a gente está fazendo o serviço para Deus. Mas em algum momento você pode acabar deixando de fazer o serviço para Deus. E aí você deixa de ser uma pessoa madura e volta a ser infantil. Você deixa de ser uma pessoa adulta que agora se alimenta de comida e alimento sólido para ser uma criança que toma leite, que precisa de alguém para ajudar a caminhar. Que você possa continuar a ser essa pessoa madura, fazer parte de uma igreja madura em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, para que esse canal possa crescer cada vez mais e se tornar mais maduro para proclamar o Evangelho e a mensagem do Cristo. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e valeu!